Amado Padre, es un momento tan especial Amado Pai, é um momento tão especial cuando estamos delante de Ti para escuchar la palabra, quando estamos diante de Ti para ouvir a palavra, que nosotros temblamos que nós trememos ante la sola idea de decir lo que no conviene a Tu gloria. antes de dizer a coisa que precisa ser dita para a Tua glória. No queremos decir nada que te ofenda a Ti Não queremos dizer nada que esteja fora da Tua vontade y que ofenda a la amada de nuestro Señor. e que ofenda ao amor do nosso Senhor. Te rogamos que Tu Espíritu Santo nos inspire esta hora. Rogamos que o Teu Espírito Santo nos inspire nessa hora. En el nombre del Señor Jesús. No nome do Senhor Jesus. Amén. Amém. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento Há 4 passagens no Novo Testamento referidos a algunos episodios ocurridos en Betania. que se referem a alguns episódios ocorridos em Betânia. En cada uno de estos 4 episodios, el personaje central es el Señor Jesucristo. Em cada desses 4 episódios, a personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. Pero cada uno de estos episodios tiene un gran significado para nosotros. Mas cada desses episódios tem grande significado para nós. Si nosotros los revisamos ordenadamente, Se nós os revisarmos com muita ordem, nosotros podemos establecer la historia y la vida de la iglesia local. nós podemos estabelecer a vida da igreja local. El primero de estos 4 pasajes está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. A primeira passagem que nós vamos ver está no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38 al 42. 10, do versículo 38 ao 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Aunque aquí no aparece la palabra Betania, sabemos por otros pasajes que esta aldea era Betania. Ainda que aqui não aparece a palavra Betânia, nós sabemos por outras passagens que isso aqui era em Betânia. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. La ciudad de Betania, en realidad la aldea de Betania, estaba ubicada cerca de Jerusalén. A aldeia de Betânia estava situada perto de Jerusalém. Y el Señor Jesucristo encontró en esta aldea y en este hogar E o Senhor Jesus encontrou nesta aldeia e nesse lar un corazón abierto, el corazón de Marta, um coração aberto, o coração de Marta. y un corazón como el de María, la cual gustaba sentarse a los pies del Señor a oír su palabra. E o coração de Maria, que gostava de sentar-se aos seus pés e ouvir a sua palavra. Nosotros sabemos que en Jerusalén Él fue rechazado. Nós sabemos que em Jerusalém ele foi recusado, ele foi perseguido. Jerusalén, la ciudad del gran rey.
Jerusalém, justamente a cidade do grande rei, la ciudad de Dios, a cidade de Deus. allí donde estaba el templo que contenía la gloria de los judíos. Ali onde estava o templo que continha a glória dos judeus. Todo en el templo hablaba acerca del Mesías que habría de venir. Todo o templo falava a respeito do Messias que haveria de vir. Tanto la configuración física del templo como el ritual que se desarrollaba en él. Tanto a configuração física do templo como também o ritual que se desenvolvia lá. Sin embargo, el Señor Jesucristo no fue recibido en ese lugar ni en esa ciudad. No entanto, o Senhor Jesus Cristo não foi recebido nesse templo e nesse lugar. Leemos por ahí un pasaje que dice que cada uno se fue a su casa y el Señor se fue al monte de los olivos. Nós vemos aí que cada foi para sua casa e o Senhor foi para o Monte das Oliveiras. ¿Qué había en el monte de los olivos? O que havia nesse Monte das Oliveiras? Por el lado oriental del monte estaba Betania. Ao lado oriental do monte estava Y Betânia. allí estaba la casa de Marta, María y Lázaro. E lá estava a casa de Marta, Maria e Lázaro. Él no fue recibido en Jerusalén, pero sí en Betania. Ele não foi recebido em Jerusalém, mas foi em Betânia. Fue una cosa asombrosa, espantosa y absurda. Uma coisa assombrosa, espantosa e absurda. El templo era la casa del Señor Jesús. O templo era a casa do Senhor Jesus. Por eso él dijo en un momento cuando él purifica el templo, Por isso ele disse, no certo momento, quando ele purifica o templo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Não façais da casa do meu pai uma casa de mercado. Era la casa de mi padre. É a casa do meu pai. Por lo tanto, era mi casa. Portanto, era a minha casa. Sin embargo, él fue rechazado allí. No entanto, ele foi perseguido, jogado para fora de lá. Los sacerdotes cumplían el ritual en forma rigurosa. E os sacerdotes seguiam rigorosamente o ritual. Y cada mañana y cada noche ellos sacrificaban un cordero. Cada manhã e cada noite eles sacrificavam um cordeiro. Y ese cordero hablaba del Señor Jesucristo. E esse cordeiro falava de Jesus Cristo. El Señor Jesús pudo haber dicho en forma muy correcta: O Senhor Jesus poderia ter dito de uma forma todo muito lo que certa: ustedes están haciendo habla acerca de mí. tudo que vocês estão fazendo fala de mim. Aquí estoy. Eu estou aqui. Ahora esto que ustedes están haciendo pierde sentido. Mas agora isso que vocês estão fazendo perde sentido. Las sombras tienen que dejar lugar a la realidad. La realidad ha llegado. As sombras que têm que deixar lugar para a realidade. E a realidade chegou. Pero el Señor Jesús es muy delicado y cuidadoso. Mas o Senhor Jesus é muito delicado e cuidadoso. Solo a 2 personas el Señor les dijo quién era Él, voluntaria y espontáneamente. Só a 2 pessoas ele diz quem ele era, voluntário e espontaneamente. Y esas 2 personas no formaban parte de ese clero sacerdotal. E essas 2 pessoas não faziam parte desse credo sacerdotal. Una fue la mujer samaritana y el otro fue aquel ciego de nacimiento que fue sanado. Uma foi a mulher samaritana e a outra pessoa foi aquele cego de nascimento que foi curado. Ellos tuvieron un corazón abierto y receptivo hacia el Señor Jesús. Eles tiveram um coração aberto e receptivo ao Senhor Jesus. Ellos eran pobres de espíritu. Eles eram pobres de espírito. Por lo tanto, a ellos se reveló el Señor Jesús. Portanto, a eles se revelou o Senhor Jesus. Sin embargo, los sacerdotes y todos los religiosos de su época, No entanto, os sacerdotes e todos os religiosos da sua época, ellos estaban muy a gusto con la religión de Moisés. eles estavam muito à vontade com a religião de Moisés. Ellos no querían que nada interrumpiese o interfiriese en lo que ellos hacían cada día. Eles não queriam que nada interrompesse ou interferisse naquilo que eles Ellos faziam estaban todos os felices dias. con su religión. Estavam felizes com a religião deles. No era tan importante acerca de quién hablaba lo que ellos hacían, Não era tão importante a respeito de quem falava aquilo que eles faziam, porque ellos se sentían muy cómodos haciendo eso. porque eles se sentiam assim muito cômodos fazendo isso. Es una buena pregunta hacernos esto. É uma boa pergunta para a gente se fazer. Ellos nunca percibieron, los fariseos y los sacerdotes, que ese Jesús podía ser el Cristo. Eles nunca perceberam, os sacerdotes, os fariseus, que esse Jesus poderia ser o Cristo. Sin duda ellos eran responsables. Sem dúvida, eles eram responsáveis. Si hubiesen tenido un corazón dispuesto, la luz de Dios los habría inundado. Se eles tivessem tido um coração aberto e disposto, a luz do amor de Deus os teria inundado. Sin embargo, no fue así. Mas não foi assim. Entonces el Señor Jesús fue desplazado de su casa, Assim o Senhor Jesus foi deslocado da sua casa. ese lugar lleno de la gloria, Esse lugar cheio de glória. ese lugar con tantos siglos de historia, Esse lugar com tantos séculos de história. con esos montes que Él amaba tanto, Com esses montes que ele amava tanto. con esas piedras que también hablaban
acerca de él. com aquelas pedras que também falavam acerca dele. Oh, sería largo detallar cómo ese templo prefiguraba a Cristo. Seria muito comprido detalhar como esse templo falava de Cristo. Pero ahora que había llegado él mismo en persona, E agora que ele veio, ele pessoalmente, entonces él fue rechazado. aí então ele foi, A lo suyo vino y los perseguido. suyos no le recibieron. Porque está dito, os seus não o receberam. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Os seus mesmos não o receberam. Veio para os seus e os seus não o receberam. Por eso en cierta ocasión el Señor, Por isso, em certa ocasião, o Senhor, en los últimos días de su ministerio terrenal, nos últimos dias do seu ministério aqui na terra, luego de reprender a los fariseos y saduceos, depois de repreender aos fariseus e saduceus, entonces él expresó estas dolorosas palabras. então ele expressou essas palavras dolorosas. Jerusalén, Jerusalén. Onde está, por favor? Mateo 23, 37. Mateus 23, 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, Eis que a vossa casa vos ficará deserta. porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem o nome... Noten ustedes esa expresión del versículo 38. Percebam vocês essa expressão do versículo 38. Vuestra casa. Vossa casa. Ya no es mi casa o la casa de mi padre, es vuestra casa. Já não é mais a minha casa ou a casa do meu pai, agora é a casa de vocês. ¿En qué momento esa casa dejó de ser la casa del padre? Em que momento essa casa deixou de ser a casa do pai? Ya no era su casa. Já não era mais a casa dele. Esa casa ya no tenía ningún sentido de seguir en pie. Essa casa já não tinha nenhum sentido mais de permanecer El em pé. ritual era vacío de todo significado. O ritual era vazio de qualquer significado. La presencia de Dios no estaba allí. A presença de Deus não estava lá. Es vuestra casa. É vossa casa. Oh judíos, es vuestra casa. Judeus, é vossa Não casa. minha casa, é não é vuestra a minha casa. casa, é a casa de vocês. Capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24, Mateus mesmo. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pasaron solo 40 años Passaram-se 40 anos. hasta que esta palabra se cumplió. E então essa palavra se cumpriu. Y vinieron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra Y en ese llegaron- templo de Jerusalén. E chegaram os romanos e não deixaram pedra sobre pedra nesse templo de Jerusalém. Una casa vacía. Uma casa vazia. Lo que le da belleza a la casa O que dá a beleza da casa era la presencia de Dios. era a presença de Deus. Él ya no está. E agora ele não está mais lá. Esa casa ya no debe existir más. Nessa casa ele não deve mais existir. Creo que no sería una osadía loca decir Creio que não seria uma ousadia louca dizer que la situación actual se parece mucho a la de Jerusalén. que a situação atual se parece muito com a de Jerusalém. La situación de la cristiandad nominal. A situação da cristandade nominal.
Hay muchos ambientes cristianos Existem muitos ambientes cristãos vacíos de la presencia de Dios. vazios da presença de Deus. Porque la iglesia ha sido suplantada por una institución cristiana. Porque a igreja foi suplantada por uma instituição cristã. Ya no es casa de Dios. Já não é casa de Deus. Es una empresa religiosa, É uma empresa religiosa, con estructura empresarial, com uma estrutura empresarial, con objetivos empresariales, com objetivos empresariais, con técnicos que hacen un trabajo empresarial. com técnicos que fazem trabalho empresarial. Las piedras de esa casa son frías y heladas. As pedras dessa casa são frias e isoladas. El Señor ya no quiere habitar allí. E o Senhor já não quer mais morar aí. Sin embargo, Betania No entanto, Betânia tenía el calor de hogar. tinha o calor de um lar. Había una mujer que iba y venía sirviendo al Señor. Havia uma mulher que ia e vinha servindo ao Senhor. Había otra mujer que se sentaba a los pies de Jesús oyendo su palabra. Havia uma outra mulher que se sentava aos pés de Jesus ouvindo sua palavra. Ah, qué grato es Ai, como é bom, como llegar é a un grato hogar. chegar ao lar. Salir de un lugar frío y hostil como el templo, Sair de um lugar frio e hostil como o templo, donde todas las miradas eran hoscas y severas, onde todos os olhares eram severos e hostis, donde había palabras furtivas dichas por detrás. onde haviam palavras ditas pelas costas. Allí se estaban poniendo de acuerdo para ver cómo matarlo. Ali estavam combinando como matá-lo. Pero Betania Mas Betânia tenía el corazón de una mujer, tinha o coração de uma mulher de otra mujer, e de outra dos mulher, mujeres, de duas mulheres. un corazón cálido, Um coração quente, una mesa servida, uma mesa servida, un lavatorio con agua para lavarse los pies, lá um lugar para lavar os pés, um lavatório. sobre todo una casa que se abría para recibir al Señor. Principalmente uma casa que se abria para receber ao Senhor. Los judíos le rechazaron, pero en Betania él fue recibido. Os judeus o perseguiram, mas lá em Betânia ele foi recebido. Qué terrible es cuando la iglesia cristiana asume un ritual vacío de Dios. Que terrível quando a igreja cristã assume um ritual vazio de luz. Porque entonces no importa que Dios no esté. Porque aí não importa que Deus não esteja. Podemos seguir con el programa. A gente pode continuar com o programa. ¿Alguien se ha dado cuenta que Él no está? Alguém percebeu que ele não está? Tal vez algunos se den cuenta. Talvez um ou outro La perceba. mayoría no se da cuenta. Mas a maioria Ele não não está. percebe. Ele não está. Pero tenemos un programa. Ah, ele não está, mas a gente tem um programa. Tenemos el ritual. Temos o ritual. Matemos el cordero en la mañana y otro en la noche. Matemos um cordeiro pela manhã e Digamos outra à noite. lindas palabras del Cordero de Dios. Vamos falar bonitas palavras do Cordeiro de Deus. Entonces nuestra conciencia se sentirá descargada. E a nossa consciência vai se sentir descarregada. Pero Él no está. Mas ele não está. María se sentaba a los pies del Señor oyendo su palabra. Maria sentava-se aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. No hay cosa más triste que hablar solo, Não tem coisa pior do que falar sozinho, sin que nadie lo escuche. quando sem ninguém para escutar. Qué bien se siente uno cuando es escuchado. Como a gente se sente bem quando alguém nos ouve, quando nós somos Para María no escutados. existía nada más que el Señor Jesús y su palabra. Para Maria não existia mais nada do que o Senhor Jesus e a sua palavra. El mundo de María era Jesús. O mundo de Maria era Jesus. El todo de María era O Jesús. tudo de Maria era Jesus. Sentada a los pies de Él, Sentado aos pés dele, continuaba oyendo su palabra. continuava ouvindo sua palavra. La mejor traducción es continuaba oyendo la A palabra. melhor tradução é essa, continuava ouvindo sua palavra. Entonces Marta, que andaba tan agitada, se molestó porque ella continuaba oyendo al Señor. E aí Marta, que continuava tão agitada, estava muito Pasaba el chateada, tiempo y ella continuaba oyendo al porque Maria Señor. continuava e continuava ouvindo ao Senhor. Marta no tenía la misma sensibilidad de María. Marta não tinha a mesma sensibilidade que Maria. Ella quería que María la ayudara a ella.
Marta queria que Maria ajudasse y que dejase al Señor hablando solo. e que deixasse Jesus falando sozinho. Marta tuvo que aprender una lección aquí. E aí Marta teve que aprender uma lição. Porque después cuando la vemos de nuevo sirviendo en Juan capítulo 12, Porque depois, quando nós a vemos de novo servindo em João 12, ella no fue reprendida por el Señor. agora Jesus não lhe chamou atenção. Ella había corregido el enfoque, la prioridad. Ela tinha corrigido o enfoque, a prioridade. Marta llegó a pensar que el Señor era responsable de que María no la ayudara. Marta chegou a pensar que o Senhor fosse responsável por Maria não ajudá-la. Señor, dile que me ayude. Senhor, diz para ela me ajudar. ¿Cuál es la prioridad? Qual é a prioridade? ¿Estar delante del Señor Estar diante do Senhor o hacer cosas para el Señor? ou fazer coisas para Ele? ¿Cuál es nuestra prioridad? Qual é a nossa prioridade? Señor, puedes quedarte solo. Senhor, tu pode ficar sozinho. Tengo muchas cosas que hacer. Tem muita coisa para fazer. Hay una gran obra que realizar. Tem uma grande obra para ser feita. Hay muchos perdidos que salvar. Há muitos perdidos para serem salvos. No, nada puede reemplazar Não, a escuchar al Señor sentado a sus pies. nada pode substituir a escutar o Senhor sentado aos seus pés. ¿Cuánto daríamos nosotros por estar allí en el lugar de María? Quanto nós não daríamos para estarmos lá no lugar de Maria? ¿Cómo nos gustaría hoy estar allí a los pies del Señor oyendo su palabra? Como nós gostaríamos de estar hoje ali aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Sin embargo, aunque no lo tenemos a Él personalmente, físicamente, No entanto, mesmo que nós não o tenhamos fisicamente, Él está entre nosotros. Ele está entre nós. Y nosotros podemos hoy seguirnos sentando a los pies del Señor E nós, y escuchando su palabra. podemos continuar hoje sentando-nos ao seu pé e ouvindo a sua palavra. Entonces Betania se diferencia de Jerusalén. Então, Betânia se diferencia de Jerusalém. Es que aquí importa lo que Él dice. É que aqui importa o que ele diz. Es valorada su palabra. Sua palavra é valorizada. Nosotros tenemos que ver que nada importa más Nós temos que perceber que nada mais importa que sentarnos a sus pies y escucharle a Él. do que sentar aos seus pés e ouvi-lo. ¿Cuál es la iglesia? Qual é a igreja? Es este ambiente É esse ambiente donde todas las Marías se sientan a los pies del Señor. onde todas as Marias se sentam ao pé do Senhor. ¿Dónde está la iglesia? Onde está a igreja? En cualquier lugar donde haya Marías sentándose a los pies del Señor. Em qualquer lugar onde houverem Marias sentadas aos pés do Senhor. La iglesia no la podemos nosotros gobernar. A igreja não pode ser governada por Nosotros no nós. podemos establecer los límites de la iglesia Nós não podemos estabelecer os limites da y igreja. decir, esto es la iglesia. E dizer isso. é Esto tiene igreja. organización. Isso tem uma organização. Esto tiene un reconocimiento legal. Tem um reconhecimento legal. Esto es la iglesia. Isso é igreja. Fuera de aquí no hay Fora iglesia. daqui não tem igreja. No, la iglesia no es terrenal. Não, a igreja não é La terrenal. iglesia es ese ambiente donde Jesucristo es escuchado, A igreja é o ambiente onde es Jesus Cristo contemplado. é escutado, es é valorado. contemplado, é valorizado. Si nosotros lo dejamos fuera a Él, Se nós deixamos ele de fora, dejamos de ser. deixamos de ser. Y mañana no quedará piedra sobre piedra. E amanhã não ficará pedra sobre pedra. ¿Quién es el que le da valor a la iglesia? Quem é que dá valor à igreja? ¿Quién es el que le da valor a la reunión de los hermanos y hermanas? Quem é que dá valor à reunião dos irmãos e irmãs? Es el Señor Jesucristo. É o Senhor Jesus Cristo. Nosotros podemos tener las mejores doctrinas acerca de Jesús Nós podemos ter melhores doutrinas a respeito de Jesus y conocer todas las sutilezas de la teología, e conhecer todas as sutilezas da teologia. pero el Señor Jesús está hablando solo. Mas o Senhor Jesus está falando sozinho. O está golpeando la puerta como en Apocalipsis capítulo 3. Ou está batendo a porta, como lá em Apocalipse 3. Solo una cosa es necesaria. Só uma coisa é necessária. Amados hermanos y hermanas, solo una cosa es necesaria. Amados irmãos e irmãs, só uma coisa é necessária. La parte que escogió María. A parte que coube a Maria. El segundo episodio está en Juan O segundo episódio está lá em João, capítulo 11. João 11.
Hemos hablado bastante sobre este capítulo. Nós temos falado bastante sobre esse capítulo. Pero ¿qué queremos rescatar hoy de aquí? Mas o que nós queremos resgatar hoje daqui? En esta Betania que es la iglesia, Nessa Betânia, que é a igreja, en este ambiente santo donde el Señor Jesús es oído y admirado, neste ambiente santo onde Jesus é ouvido e admirado, donde Él es servido y es atendido, onde ele é servido e atendido, también ocurre algo como lo que aparece aquí en Juan capítulo 11. também acontece uma coisa como que vai aparecer aqui em João 11. Lázaro era uno de los hermanos de esa casa Lázaro era um dos irmãos que morava nessa y casa. un día murió. E um dia ele morreu. Y la Escritura nos dice claramente que Él murió E a Escritura nos diz claramente que ele morreu. para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de esa muerte. Para que o Filho de Deus fosse glorificado através dessa morte. Eso significa que en Betania ocurre esto, Isso, día tras día. isso significa que em Betânia acontece isso dia depois de dia. En este ambiente que es la iglesia de Jesucristo, Neste ambiente que é a igreja de Jesus Cristo. la iglesia que no tiene apellidos, A igreja que não tem sobrenomes. la iglesia que no tiene otro nombre que el nombre de Jesús, A igreja que não tem outro nome que o nome de Jesus. suele ocurrir esto muy a menudo. Costuma acontecer isso com muita frequência. Cada uno de los que allí moran Cada um dos que mora ali llega un día que experimentan la muerte. chega um dia que experimenta a morte. En Betania hay muerte, E em Betânia há morte. pero no solo porque deba haber muerte. La muerte no tiene valor en sí misma. Mas a morte não tem valor em si mesma. La muerte solo se entiende porque después de la muerte hay resurrección. A morte só se entende porque depois da morte há ressurreição. De modo que diremos en forma más perfecta, en Betania hay muerte y resurrección. Assim que em Betânia há morte e há ressurreição. En Jerusalén no muere nadie, Em Jerusalém ninguém morre. por tanto no hay resurrección. Portanto, não há ressurreição. En Betania hay muerte En y hay Betania. resurrección. Em Betânia há morte e existe ressurreição. Porque de esa manera el Señor Jesucristo es glorificado. Porque dessa maneira Jesus Cristo é Si glorificado. ustedes ven el capítulo 12 de Juan, Se vocês verem em João 12, versículo 17 y 18, João 12, 17 e 18. dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Me parece que el Evangelio de Juan es el único que nos dice Me parece que o Evangelho de João é o único que nos diz que la entrada triunfal a Jerusalén se debió en gran parte que a entrada triunfal em Jerusalém se deveu em grande parte por la resurrección de Lázaro. pela ressurreição de Lázaro. Aquí nos dice eso. Aqui está dito. 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, se refiere a la entrada triunfal, Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, aqui o pastor lembrou que foram recebê-lo por causa da entrada triunfal, pois ouviu que ele fizera este sinal. el Señor Jesús es glorificado a través de la muerte de sus siervos y siervas. O Senhor Jesus é glorificado através da morte de seus servos e servas. La muerte no es agradable, A morte não é agradável. significa separación y lágrimas. Significa separação e lágrimas. Marta y María lloraron ese día que el Señor Jesús vino a ellas. Marta e Maria choravam esse dia que o Senhor Jesus veio a elas. En Betania también hay lágrimas. Em Betânia também existem lágrimas. Qué desolación, Há desolação. qué angustia. Quanta angústia. Muchos fueron a ellas para consolarlas. Muita gente foi consolá-las. Sin embargo, ellas no podían ser consoladas. No entanto, elas não podiam ser consoladas. Oh, sí, en la iglesia hay momentos difíciles. Ai, sim, a igreja passa por momentos difíceis. Hay momentos dolorosos. Existem momentos dolorosos. Las sombras de la muerte invaden la iglesia. A sombra da morte invade a igreja. Oh, pero no tengan temor. Mas não tenham medo.
Porque el Señor Jesús viene caminando. Porque o Senhor Jesus vem andando. Entonces al cuarto día Él llega. E no quarto dia ele chega. En el momento preciso Él llega. No momento certo, preciso ele Para chega. derrotar la muerte. Para derrotar a morte. Para levantar a Lázaro de entre los Levantar muertos. a Lázaro dentre os mortos. Oh, Lázaro, ven fuera. Lázaro, vem para fora. ¡Qué palabras! Que palavra é essa? ¡Qué poder! Quanto poder. Betania, Betânia, lugar de muerte, lugar de morte de resurrección. e ressurreição. Allí los amigos del Señor tienen que morir. Lá, os amigos do Senhor têm que morrer. Todas sus buenas facultades, todas sus virtudes, Todas as suas boas faculdades, as suas virtudes, todo lo bueno de ellos tiene que morir. tudo que eles têm de bom tem que morrer. Todo lo que no es Cristo tiene que morir. Tudo que não é Cristo tem que morrer. El Lázaro que resucitó era otro Lázaro. E o Lázaro ressuscitado era outro Lázaro. Había resucitado de entre los muertos. Havia ressuscitado? De entre los muertos. Ele havia ressuscitado dentre os mortos. Capítulo 12 de Juan, João 12, versículo 9 9. y 10. 9 e 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente, fíjense, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a porque a Lázaro, causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ya no solo había que matar a uno, Agora não era só preciso matar había um, que matar a dos. era preciso matar dois. Lázaro fue unido a Jesús en la sentencia de la muerte. Lázaro foi unido a Jesus na sentença de morte. Se convirtió en una persona indeseable, Converteu-se numa pessoa en una persona indesejável, peligrosa. uma pessoa perigosa. Todo el mundo se va tras Jesús Todo mundo vai lá para ver Jesus. por causa de Lázaro. Por causa de Lázaro. Sí, cuando uno resucita, entonces todos quieren verlo. Sim, quando alguém ressuscita, todo mundo quer ver. En Betania, muchos mueren, E em Betânia, muitos morrem. por no decir todos mueren, Para não dizer, todos morrem. pero todos también resucitan. Mas todos também ressuscitam. Juan capítulo 12, João 12, versículo 1 en adelante. em diante. Aquí tenemos la tercera escena. Aqui nós temos a terceira cena. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Noten ustedes que hacía lo mismo que antes. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, e percebam que ela estava fazendo o mesmo que ela fazia antes, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Qué preciosas son esas palabras del versículo 1. Que preciosas são as palavras do versículo 1. Lázaro, el que había estado muerto. Lázaro, que havia estado morto. Esas palabras pueden aplicarse a muy pocas personas en la historia de la humanidad.
Essas palavras podem ser aplicadas a muito poucas pessoas na Que história da uno que ha estado humanidade. muerto esté a la mesa comiendo con sus hermanos y con sus hermanas. Que alguém que esteve morto esteja comendo agora à mesa com seus irmãos e irmãs. Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Lázaro era um dos que estava sentado à mesa com Jesus. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. El Evangelio de Marcos nos dice que María quebró el vaso para que el perfume se derramara. E no Evangelho de Marcos está dito que Maria quebrou o vidro para que o perfume se derramasse. Era un frasco de alabastro. Era um frasco de alabastro. El alabastro suele ser una piedra de bastante valor. E o alabastro costuma ser uma pedra de muito valor. Sin embargo, fue necesario que fuera quebrado No entanto, foi preciso que ele fosse quebrado, para que lo que tenía adentro pudiese ser derramado. para que o que tinha dentro, o que ele continha, pudesse ser derramado. Nosotros podemos percibir que este frasco representa el yo de cada uno de los hijos de Dios. Nós podemos perceber que esse frasco representa o eu de cada um de nós, filhos de Deus. Cuando el yo es quebrantado, Quando o eu é quebrantado, entonces la vida del Espíritu puede llenar de grato olor toda la casa. então a vida do Espírito pode encher de um odor, de um perfume muito gostoso a casa toda. Sin embargo, ese vaso suele ser muy valioso para nosotros. No entanto, esse vaso costuma ser muito valioso para nós. Es de alabastro de alto precio. É um alabastro de alto preço. ¿Cuánto vale el frasco tuyo? Quanto vale o teu frasco? Tal vez tú no lo quieras quebrar, Talvez você não queira quebrar. ¿cuánto vale su vida? Quanto vale a tua vida? ¿Cuánto valen sus proyectos? Quanto vale os teus projetos? El Señor Jesús dijo que el que no se negaba a sí mismo. Perdão? El Señor Jesús dijo que aquel que no se negaba a sí mismo O Senhor Jesus disse que aquele que não se negasse a si mesmo no podía seguirlo a Él. não poderia segui-lo. Que aquel que no menospreciara su vida Que aquele que não menosprezasse a no sua la vida recibiría después. não a receberia depois. Aquel que no se ofreciese a sí mismo Aquele que não se oferecesse no podría ser recuperado para Dios. não poderia ser recuperado para Deus. La única opción de que Betania conozca este perfume de nardo puro, E a única opção para que Betânia conheça esse perfume de que grande este olor valor, llene toda la casa, que esse odor encha toda a casa, es que María valore más el perfume que el frasco. é que Maria valorize mais o perfume do que o frasco. Do que Y o más vidro. aún, que ella valorice mucho más a Jesús que su propio perfume. E ainda muito mais, que ela valorize muito mais a Jesus do que o seu próprio perfume. Es necesario quebrar el frasco y derramar el perfume. É preciso quebrar o vidro, o frasco, e derramar o perfume. ¿Pueden ustedes notar que en Betania no solo hay muerte y resurrección, Será que vocês podem perceber que em Betânia não há apenas morte e ressurreição, sino que hay un perfume muy agradable en el ambiente? mas que há também um perfume muito agradável no ambiente? Cuando nosotros estamos en este ambiente santo que es la iglesia, Quando nós estamos nesse ambiente santo que é a igreja, por causa de que hay muchas Marías que han quebrado su frasco, por causa de que existem muitas Marias que por quebraram causa seus de que hay muchos vidros, perfumes derramados, e porque há muitos perfumes esa derramados. casa está llena del olor de Cristo. Essa casa está cheia do odor Usted de puede Cristo. sentirlo en el ambiente. E você pode sentir isso no ambiente. Creo que en estos días aquí hemos percibido algo de eso. Eu acho que nesses dias aqui nós temos percebido alguma coisa disso. ¿Ha percibido algo de Cristo usted en estas reuniones? Você percebeu algo de Cristo nessas reuniões? ¿Sabe por qué? E sabe por quê? Porque aquí hay Martas y Marías. Porque Y aquí hay Lázaros. Aqui existem Martas, Marias e Lázaros. La iglesia. É a igreja. Perdóneme por decir lo que voy a decir.
Perdoe-me por dizer o que eu vou dizer agora. No la primera iglesia bautista de Londrina, Não é a primeira igreja batista de Londrina. la iglesia de Jesucristo. A igreja de Jesus Cristo. Pero no somos excluyentes, Mas nós não somos excluintes. porque por ahí un poco más allá Porque ali, um pouco mais adiante, hay otra parte del cuerpo de Cristo. existe outra parte do corpo de Cristo. Y si allí hay Martas y Marías y Lázaros, E se lá há Martas, Marias e Lázaros, allí también habrá perfume de Cristo. ali também está o perfume de Cristo. Son las Betanias. São as Betânias. Cuando Cristo está presente, Quando Cristo está presente, nuestro ser interior es estremecido. nosso ser interior estremece. Podemos saber que Él está aquí. Nós podemos saber que Ele está aqui. No sé explicarlo, pero Él está aquí. Eu não sei explicar, mas Ele está aqui. Unas ganas de reír, Uma vontade de rir, a veces de llorar, às vezes de chorar, o de abrazar a mi hermano que está al lado de abraçar o meu irmão que está ao meu lado y decirle qué precioso es Jesús. e dizer-lhe que precioso é Jesus. No le diremos, oh, qué bien habla el predicador. Nós não devemos dizer, como o Oh, pregador qué fala hermoso bem. canta el hermano ministro de la música. Ou não devemos dizer como canta bem o ministro da música. Não, Es el perfume de Cristo. é o perfume de Cristo. Qué precioso es Jesús. Que precioso é Jesus. Dile a tu hermano, qué precioso Diga es isso ao Jesús. seu irmão, que precioso é Jesus. Amén. La última escena está en Lucas, A última passagem está lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Versículo 50. Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Hay algo interesante aquí, hermanos y hermanas. Há algo bem interessante aqui, irmãos e irmãs. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús resucitó, Él le dijo a sus discípulos, vayan a Galilea, allá me verán. Vocês sabem que quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, vão para Galileia, ele falou para os Y Él discípulos. durante esos 40 días se apareció muchas veces a sus discípulos. Lá vocês vão me ver. E durante esses 40 dias ele apareceu muitas vezes aos discípulos. Pero fíjense en esto. Mas percebam isso. A la hora de ascender a los cielos, Na hora de subir aos céus, Él reunió a sus discípulos, ele reuniu seus discípulos. más Marta, María y Lázaro. Mais Marta, Maria e Lázaro. Seguramente había más, Certamente havia mais. pero tenemos la seguridad de que estaba Marta, María y Lázaro. Mas nós estamos certos que estavam Marta, Maria e El Lázaro. Señor escogió ese lugar O Senhor escolheu esse para lugar. desde ahí ascender a los cielos. Para de lá subir para os céus. No ascendió desde Galilea, Ele não subiu desde Galileia, sino desde Betania. mas desde Betânia. Esto es muy significativo. Isso é muito significativo. Esa era su casa. Essa era a casa dele. En Galilea también había sido rechazado. Ustedes recuerdan. Na Galileia ele também havia sido perseguido. Ay Vocês de ti lembram? Corazín, Betsaida. Ay, Nazaret. Nazaré. Oh, Capernaum. Cafarnaum. Fue rechazado de todos esos lugares. Ele foi perseguido de todos esses lugares. Él escogió esa olvidada y menospreciada región de Galilea. Ele escolheu aquela região Él la esquecida honró criándose en Nazaret e menosprezada de Nazaré. y estableciendo a Capernaum como la sede de su ministerio. E estabeleceu Cafarnaum como a ¿Cómo sede do seu honró el ministério. Señor Jesús a esa olvidada región? Como ele honrou aquela região tão esquecida. Él fue llamado Jesús el Galileo, Ele foi chamado Jesus o Galileu. pero ellos lo despreciaram. Mas eles o desprezaram. Entonces él fue a Betania, su casa, Então ele foi para Betânia, a casa dele. y alzando sus manos los bendijo. E erguendo as mãos os abençoou. Y mientras los bendecía, se separó de ellos E enquanto os abençoava, se separou deles.
y fue llevado arriba al cielo. e foi levado para o céu. El Señor Jesús se despidió de ellos mirándolos y bendiciéndolos. O Senhor Jesus se despediu deles, olhando-os e abençoando-os. ¿Y qué había a las espaldas de Jesús? E que havia nas costas ¿Qué creen dele? ustedes que estaba a las espaldas de Jesús Quem vocês acham que estava nas costas cuando Él dele? bendecía a sus amigos Quando ele estava abençoando os y amigos fue ascendido a los cielos? e subindo ao ¿Qué céu. había a la espalda del Señor O que Jesús? estava de trás dele? Jerusalén. Jerusalém. Jerusalén. Jerusalém. Hechos capítulo 1, Atos 1. capítulo 1, versículo 10. 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Assim virá do modo como viste subir. Mirando hacia Betania. Olhando em direção a Betânia. ¿Cómo se fue? Como é que ele foi? Mirando hacia Betania. Jesus subiu olhando Como para volverá? Betânia. Como voltará? Mirando hacia Betania. Olhando para Betânia. Tal como subió, así volverá. Assim como subiu, Por quê? assim ele voltará. Por quê? Porque Él viene por Betania. Porque ele chega, ele vem por Betânia. Él viene a buscar Ele vem buscar lo suyo. os seus. Cualquiera de estos días, Qualquer dia desses, Él volverá. ele voltará. Aleluia. Y allí donde esté Betania, E ali onde estiver Betânia, allí donde está Marta, María y Lázaro, ali onde estão Marta, Maria allí e donde están Lázaro, los amigos de Jesús, ali onde estão os amigos de los Jesus, que lo aman, los que lo escuchan, aqueles que o amam e o escutam, aquellos que derraman su corazón a los pies del Señor, aqueles que derramam seu coração aos pés do Senhor, ellos lo verán. eles o verão, Ellos se irán con Él. eles irão estar com ele. Para esa época, Para essa época, cuando Él vuelva, quando ele voltar, en el mundo habrá un cristianismo sin Cristo. no mundo haverá um cristianismo sem Cristo. Habrá un cristianismo vacío, una cristiandad vacía. Haverá uma cristandade, um cristianismo vazio. Tal vez muchos lugares seguirán funcionando con su ritual, Talvez muitos lugares vão continuar funcionando com seus desarrollando rituais sus programas. e continuando seus programas. Sin embargo, Él vendrá por Betania. Mas ele vai chegar por Betânia. Amados hermanos y hermanas, Meus amados irmãos e irmãs, si nosotros no somos Betania, se nós não somos Betânia, entonces no quedará piedra sobre piedra então que não no sea ficará derribada. pedra como pedra, sobre pedra. Si nosotros no somos Betania, Se nós não somos Betânia, no estaremos de pie cuando Él vuelva, nós não vamos estar de pé quando ele voltar. porque vamos a estar demasiado enredados en las cosas religiosas, Nós vamos estar envolvidos demais em coisas religiosas, enredados en todas las cosas envoltos em todas as coisas, fuera de Cristo. fora de Cristo. Oh, el Espíritu Santo nos llama y nos invita esta noche. O Espírito Santo nos chama e nos convida hoje à noite. Mirad a Jesús. Olhar para Jesus. Miren a Jesús. Olhem para Jesus. Escúchenlo. Escutem. Adórenlo. Adorem-no. Hagan de Él su todo. Façam dele o tudo de vocês. Entonces estaremos seguros Então nós vamos ter certeza
que Él se siente cómodo entre nosotros. que Ele se sente bem entre a gente. Lavémosle los pies. Vamos lavar os pés dele. Digámosle que se recueste en nuestro asiento. Vamos dizer para ele se deitar no nosso banco. ¿Estás cansado, Señor? Tu estás cansado, Senhor? Que el Señor nos conceda esa gracia. Que o Senhor nos conceda essa graça. Padre, te damos gracias. Pai, nós te agradecemos. Oh, el Espíritu Santo pone dentro de nosotros Espírito Santo, coloca dentro de nós este deseo profundo de amar a Jesucristo, esse desejo profundo de amar a Jesus Cristo de honrar a Jesucristo. e nos colocar a seus pés. Señor Jesús, nos doblegamos delante de ti. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Nos postramos delante de Nos ti. prostramos diante de Ti. No te vayas de nosotros, Señor. Senhor, não vá para longe de nós. Si tú nos dejas, nos convertimos en cualquier cosa. Se o Senhor nos deixar, a gente vira qualquer coisa. Oh, Señor, tú tal vez no perderías mucho, Senhor, possivelmente o Senhor não perderia nada, pero nosotros perderíamos todo. mas nós íamos perder tudo. No nos dejes, Señor. Não nos abandone, Senhor. Permítenos vivir esta vida de cuerpo. Permita-nos viver a vida de corpo. Permítenos ofrecerte un hogar. Permita-nos oferecer-te um lar. Queremos que te sientes a nuestra mesa. Nós queremos que o Senhor se sente à nossa mesa. Queremos que tú seas acariciado por nosotros. Nós queremos que o Senhor fique conosco. No nos dejes, Señor. Não nos deixe, Senhor. Te amamos, Jesús. Nós te amamos, Senhor Jesus. Porque tú nos amaste primero. Porque Tu nos amaste primeiro. Tú dejaste aquel lugar que te podía honrar tanto Tu deixaste aquele lugar y viniste a una pobre aldea. e vieste aqui dentre nós. Sí, nuestra aldea es pequeña. Sim, Senhor, nossa aldeia é tão pequena. Nuestra casa es tan sencilla. Nossa casa é tão simplesinha. No tiene ninguna belleza sino tú. Não tem nenhuma beleza, somente Tú Tu, le das Senhor. belleza a este lugar. Tu dás a beleza desse lugar. Tú eres nuestra belleza. Tu és a nossa beleza. Tú eres nuestra hermosura. Tu és a nossa doçura. Amén. Amém. Gracias, Señor. Graças a Deus. Gracias, Señor.